Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Manual da Curiosidade. E hoje a gente vai falar de uma coisa que parece simples, mas que na verdade é bem mais complexa do que parece: geografia. Você já parou para pensar quantos países existem no mundo? Pode chutar. Aposto que você vai chutar algo em torno de 190, né? Tipo 193, 195. E tá quase certo. Pelo menos se a gente considerar os membros da ONU. Mas o que ninguém te conta é que existem países que são praticamente invisíveis no mapa, que têm governo, moeda, hino nacional e até fronteiras definidas, mas que ninguém reconhece. Esses lugares são a prova de que o mapa político que a gente estuda na escola é só uma parte da história, a versão oficial. A realidade é cheia de poréns, de territórios que gritaram sua independência para o mundo. Mas o mundo simplesmente decidiu tapar os ouvidos. São nações que existem de fato, com pessoas vivendo, com cultura própria, com uma administração que funciona no dia a dia, mas que, para a comunidade internacional, é como se não existissem. E não, isso aqui não é ficção científica, é realidade mesmo. Então segura a curiosidade, porque hoje você vai descobrir os países que você nem sabia que existiam. A gente vai viajar por relíquias da União Soviética, por plataformas no meio do mar e até por fazendas que viraram reinos. E já prepara o passaporte, porque no final do vídeo tem um país que você pode visitar, mesmo ele oficialmente não existindo. Fica aí que a viagem vai ser maluca. Para começar nossa jornada, vamos para um lugar que parece ter saído diretamente de um filme da Guerra Fria. Imagina uma faixa de terra espremida entre a Moldávia e a Ucrânia. Esse lugar é a Transnistria. Em 1990, com o colapso da União Soviética se aproximando, essa região, que tem uma população majoritariamente de língua russa, não quis fazer parte da Moldávia independente. Então, eles fizeram o que qualquer um faria nessa situação: declararam a própria independência. O problema é que ninguém, absolutamente nenhum país membro da ONU, reconheceu essa decisão. Mesmo assim, eles não desistiram. Hoje, a Transnistria funciona como um país de verdade. Eles têm um governo próprio, um exército, polícia, sistema postal e até uma moeda, o rublo transnístrio, que, curiosamente, tem moedas de plástico. A capital, Tiraspol, é cheia de monumentos da era soviética, incluindo uma estátua gigante de Lenin na frente do parlamento. Entrar lá é como atravessar um portal no tempo. Eles têm bandeira com a foice e o martelo, passaporte próprio, que não serve para ir a lugar nenhum, coitados, e um orgulho nacional muito forte. É um pedaço vivo da URSS no século XXI, um país fantasma que insiste em existir. Agora a gente sai da Europa e vai direto para a África, para um lugar conhecido como o Chifre da África. Todo mundo já ouviu falar da Somália, geralmente associada a piratas e instabilidade, certo? Mas o que pouca gente sabe é que no norte do país existe uma região que se autodeclara independente desde 1991, a Somalilândia. E a história deles é fascinante. Enquanto o resto da Somália mergulhava no caos de uma guerra civil que dura décadas, a Somalilândia conseguiu construir uma paz e uma estabilidade impressionantes. Eles olharam para a bagunça e falaram: quer saber? A gente tá fora. Eles criaram um sistema político funcional, com eleições democráticas que observadores internacionais consideram em geral livres e justas. Eles têm a própria moeda, o Shilling da Somalilândia, têm um exército que controla suas fronteiras e uma capital, Hargeisa, que é um centro comercial vibrante. Eles fizeram tudo certinho, tudo o que se espera de uma nação soberana. Mesmo assim, a ONU, a União Africana e praticamente o mundo inteiro olham para eles e dizem: legal, mas vocês ainda são parte da Somália. É uma das maiores ironias da geopolítica, um oásis de democracia e paz numa região de conflito, completamente ignorado pela comunidade internacional. Se você achou os outros estranhos, se prepara para esse. Vamos agora para o Mar do Norte.
perto da costa do Reino Unido. Lá, no meio do nada, existe uma antiga plataforma de defesa antiaérea da Segunda Guerra Mundial. Uma estrutura de metal enferrujada, com 2 torres de concreto. Esse lugar se chama Principado de Sealand, e é talvez a menor e mais bizarra micronação do mundo. A história começa em 1967, quando um ex-major do exército britânico, Paddy Roy Bates, ocupou a plataforma que estava em águas internacionais e a declarou um país independente. Ele se autoproclamou Príncipe Roy, e sua esposa se tornou a Princesa Joan. Parece piada, né? Mas eles levaram a sério. Criaram uma bandeira, um hino nacional, uma moeda, o dólar de Sealand, com o rosto da princesa, e até começaram a emitir passaportes. O lema deles é Imari, Libertas, do mar à liberdade. Eles já enfrentaram uma tentativa de invasão por mercenários, tiveram um incêndio, e hoje em dia, a principal fonte de renda é vender títulos de nobreza pela internet. Você pode comprar um título de Lorde, Lady, Barão ou Baronesa de Sealand por algumas dezenas de libras. É o país perfeito para quem sempre sonhou em ser da realeza. Mesmo que seu reino seja uma plataforma de metal no meio do oceano. Voltando para a região da antiga União Soviética, encontramos outro país nascido de um conflito. Na costa do Mar Negro, espremida entre a Rússia e a Geórgia, fica a Abecásia. Essa região tem uma identidade cultural e uma língua próprias, muito distintas da georgiana. Após o fim da URSS, eles entraram em uma guerra sangrenta com a Geórgia pela independência, que conseguiram de fato em 1993, com uma ajuda bem forte da Rússia. Desde então, eles se consideram uma nação soberana, a República da Abecásia. Eles têm um governo, um exército e um orgulho nacional imenso. O problema é que, para a maior parte do mundo, a Abecásia ainda é legalmente parte da Geórgia. Apenas um punhado de países como a Rússia, Venezuela, Nicarágua e Síria reconhecem sua independência. Para todos os outros, é um fantasma geopolítico. Visitar a Abecásia é entrar em um limbo. As praias são lindas, cheias de resorts da era soviética, mas o isolamento é palpável. É um país com uma beleza natural incrível, mas que vive sob a sombra constante de sua situação não resolvida, dependendo quase que inteiramente do apoio político e financeiro da Rússia para sobreviver. Um paraíso perdido no meio de um jogo de poder internacional. Uma das histórias mais trágicas e complexas da nossa lista é a da República de Artsakh, mais conhecida como Nagorno-Karabakh. Essa é uma região montanhosa encravada entre a Armênia e o Azerbaijão, habitada majoritariamente por armênios étnicos, mas que, durante o período soviético, foi colocada dentro das fronteiras do Azerbaijão. Quando a União Soviética começou a ruir, a população local declarou independência, querendo se unir à Armênia. Isso deu início a uma guerra terrível no começo dos anos 90, que terminou com uma vitória armênia de fato e a criação da República de Artsakh. Por quase 30 anos, Artsakh funcionou como um país independente, embora não reconhecido por ninguém, nem mesmo pela própria Armênia, que a apoiava militar e financeiramente. Eles tinham governo, exército e uma população que tentava viver uma vida normal sob a ameaça constante de uma nova guerra. E essa guerra veio. Em 2020, e depois de forma definitiva em 2023, o Azerbaijão lançou uma ofensiva militar e retomou o controle de todo o território. A República de Artsakh foi oficialmente dissolvida, e quase toda a sua população de mais de 100 mil pessoas fugiu para a Armênia. É um exemplo brutal de como um país invisível pode deixar de existir da noite para o dia. Agora, vamos para uma história mais recente e, digamos, mais idealista. Em 2015, um político e ativista tcheco chamado Vít Jedlička encontrou um pequeno pedaço de terra, de uns 7 quilômetros quadrados, na margem do rio Danúbio, entre a Croácia e a Sérvia.
Por causa de uma disputa de fronteira bizarra, nem a Croácia nem a Sérvia reivindicavam aquele pedaço de terra. Era uma terra nullius, ou terra de ninguém. Vite viu uma oportunidade. Ele foi lá, fincou uma bandeira e declarou a fundação da República Livre de Liberlândia. O lema é viver e deixar viver. E a ideia era criar um paraíso libertário, com impostos voluntários, pouquíssima regulação estatal e máxima liberdade individual e econômica. A notícia se espalhou pela internet e, em poucas semanas, centenas de milhares de pessoas do mundo todo se inscreveram para obter a cidadania. O problema? Chegar lá. A polícia croata começou a prender qualquer um que tentasse entrar no território. Então, Liberlândia existe como uma ideia, um site, uma comunidade online gigantesca e um governo no exílio, mas fisicamente é praticamente impossível de acessar. É uma nação virtual sonhando em se tornar real. Nossa última parada é na Austrália, e a história é tão incrível que parece mentira. Em 1970, um fazendeiro chamado Leonard Casley estava revoltado com o governo australiano por causa de uma disputa sobre cotas de produção de trigo. Ele sentiu que estava sendo injustiçado e, usando uma brecha legal obscura, ele e sua família declararam secessão da Austrália. Eles declararam sua fazenda de 75 quilômetros quadrados como uma nação independente, o Principado de Hutt River. E o governo australiano, talvez por achar que era só uma maluquice, nunca fez nada a respeito. Por quase 50 anos, Hutt River funcionou como uma atração turística. O príncipe Leonard, como se auto-intitulou, recebia visitantes, carimbava passaportes com seu visto especial, emitia sua própria moeda e selos, que viraram item de colecionador. Era um pedacinho da Austrália, que não era a Austrália. Milhares de turistas visitaram o Principado ao longo das décadas. Infelizmente, a história teve um fim. Em 2020, após a morte do príncipe Leonard e enfrentando uma dívida de impostos impagável com o governo australiano, a ironia, a família decidiu dissolver o Principado e vender a terra. Foi o fim de uma das micronações mais duradouras e simpáticas do mundo. E aí, que viagem, hein? De relíquias soviéticas a plataformas no meio do mar e fazendas que viraram reinos, a gente viu que a definição de país é muito mais fluida do que a gente aprende na escola. Esses lugares nos forçam a questionar o que realmente faz uma nação. É o reconhecimento de outros governos? É ter um exército? Ou é simplesmente um grupo de pessoas com uma identidade comum que decide tomar as rédeas do próprio destino? Esses países mostram que o mundo é muito mais estranho e fascinante do que a gente imagina. Eles são a prova de que a história não acabou e que o mapa mundi não é uma coisa estática, desenhada em pedra. Ele está constantemente sendo renegociado, contestado e redesenhado por pessoas comuns que, por um motivo ou outro, decidem que as fronteiras existentes não as representam mais. Da luta trágica de Artsakh à utopia virtual de Liberlândia, cada um desses lugares conta uma história única sobre identidade, soberania e o desejo humano por autodeterminação. É a geopolítica acontecendo na nossa frente, muitas vezes debaixo do nosso nariz, sem que a gente perceba. Então fica a reflexão. Quantas outras Somalilândias ou Transnístrias existem por aí, lutando por um lugar ao sol? O mundo é cheio dessas histórias escondidas. Agora me conta, qual desses países você gostaria de visitar? Ou melhor, qual deles você ainda está tentando acreditar que realmente existe? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. E se você curtiu essa viagem por lugares que não estão no mapa, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu, pessoal, e até a próxima!